Olá pessoal, estamos hoje aqui com mais uma Química Descomplicada, tá? O assunto de hoje se trata um assunto de ciências, mais especificamente na física, né? Onde então vamos tratar sobre o assunto som e ondas, tá? Som e ondas. Você poderá acessar esses vídeos lá no meu canal do YouTube com o nome Química Descomplicada com o professor Glauber Luiz. Muito bem, então vamos começar. Então, vamos começar falando sobre ondas e som, tá? A qual está dentro do campo da física. Estaremos tratando esse assunto bastante amplamente. E fiquem atentos também que tem algumas questões de exercícios que então vocês estarão fazendo ao decorrer, tá, da apresentação. Muito bem, nós temos que as ondas, né, são sensações captadas no meio ambiente, onde então, né, um som específico podendo sair da sua própria voz, né, ou criado por algum equipamento, algum, né, som específico, né, chegará, né, ao seu ouvido, à sua orelha, tá, pelo pavilhão auditivo, tá? Esse pavilhão, que é a sua orelha, né, será conduzido pelo conduto auditivo, que chegará então aí, tá, a regiões específicas, né, por canais semicirculares, tá? E então será interpretado, né, sendo conduzido esse som a nervos auditivos que então serão conduzidos com uma forma de interpretação. Muito bem, nós temos que o som, né, elas criam, né, ondas e fenômenos chamados ondulatórios, tá? Nós temos que um pulso de onda é uma perturbação que se propaga através de um meio. E aí, considerando, por exemplo, uma mola, né? Quando uma mola é perturbada várias vezes, sendo elas seguidas, tá? Comunica-se a ela uma sucessão de pulsos, ocorrendo então o que? Uma onda, como podemos ver aí pela própria figura, tá bom? Ela é uma onda direcionada numa única direção, e aí então nós temos aqui essa mola sendo impulsionada, tá? Sendo criada uma sucessão de pulsos, e aí a formação dessas ondas, tá? Temos que uma onda pode ser mecânica se ela se propaga em um meio material, como exemplo, né, o som ou a onda, né, em uma corda, tá? Ou não, como a luz, tá? Que é uma onda eletromagnética e que se propaga o quê? No vácuo, certo? Nós temos que a ondulatória nada mais é que um estudo que vai tratar da parte da física e que é responsável por estudar aí, então, as características e propriedades dos movimentos das ondas. E aí, então, podemos classificar como uma onda qualquer, pessoal, perturbação ou vibração em um meio específico. Qualquer vibração ou perturbação, ela pode ser classificada como uma onda, ok? Nós temos que a onda não é capaz de se originar sozinha, certo? Então precisa de uma ação, tá? Visto que ela apenas faz a transferência de energia cinética de uma fonte específica será a condutora, tá, dessa energia cinética, por meio de transferência, a formação dessa onda, tá? Nós temos que as ondas podem ser classificadas segundo a natureza, segundo a sua natureza, o tipo de vibração e quanto à direção da propagação. Então, nós vamos ver sobre isso, tá? Vamos entender sobre a classificação
aí da natureza dessas ondas, observando quanto ao tipo da vibração e quanto à direção dessa propagação, ok? Muito bem. Primeiramente, vamos falar sobre a classificação das ondas, tá? Vamos tratar especificamente sobre isso. Primeiro, vamos falar quanto à natureza, tá? Nós temos que as ondas podem ser mecânicas ou elas podem ser eletromagnéticas, tá? Na primeira figura aí, podemos observar isso. Ondas mecânicas. Necessita de um meio natural para se propagar, como, por exemplo, a voz, né? Você falando, blá, 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 tá? A água é uma forma também de transmissão de onda. Se você joga ali, então, um objeto bem pequenininho, uma pedrinha, né? Vai criar ali uma onda, tá? E também pode ser uma onda sonora, criada por um instrumento, tá? E também, tá, a outra natureza, ondas eletromagnéticas. Na segunda figura, podemos observar isso. Não precisa de um meio natural para se propagar. Ela pode ser, né, criada, ocasionada por instrumentos, né, eletrônicos ou, né, de forma natural aí, né, o calor e a luz natural que é produzida pelo Sol, tá? Por uma estrela forte. Então podemos ver aí, né, exemplos, né, de ondas eletromagnéticas, como por exemplo uma lâmpada, onde então essa onda, né, ela vai se propagar no meio a qual ela está presente. Por exemplo, também a televisão também é uma forma, né, de iluminação propagada por meio de ondas, tá? O rádio, as informações, né, de comunicação do rádio vêm por meio, são transmitidas por meio, né, de ondas. Então, nós temos alguns exemplos, tá, a qual podemos tratar quanto à natureza, né, dessas ondas, sendo elas mecânicas ou eletromagnéticas. Vamos também ver quanto à direção da vibração. A direção ela pode ser por onda longitudinal ou onda transversal. Longitudinal, nós podemos ver que ela vai ser uma vibração em linha reta, tá? Então aí a vibração ocorre ao longo da direção de uma propagação em linha reta, tá? Ou uma onda transversal, que a vibração ocorre perpendicularmente à direção de propagação. Você tem aí então uma vibração, tá, transversal, certo? Então vamos continuar então aí. Vamos ver então com relação quanto à direção da propagação, que elas podem ser aí, ó, unidimensionais, bidirecionais e tridimensionais. Primeiramente, unidimensional. Podemos ver um exemplo, você amarrando uma corda no poste, tá? Como está aí no exemplo aí, pessoal. Você cria então ali uma onda, tá? E essa onda é unidimensional, uma única direção, tá? Então se propagam em apenas uma direção, certo? Uma única direção, em direção ao poste, certo? Bidirecionais. O exemplo aí podemos ver um pequeno material, tá, que cai sobre a água. Podemos formar aí duas ondas, tá, sendo então elas bidirecionais, que elas são contínuas. Então se propagam em até duas direções, certo? Então aí a onda provocada pela queda de algum material na água. E tridimensionais, né? Podemos ver isso através, né, de um som chegando ao ouvido, né? Um som que veio, então, por exemplo, de um som, de um aparelho, né, de música, uma televisão, tá? E aí, então, nós temos aqui várias ondas sendo formadas em direção ao ouvido humano. Então, se propagam em todas as direções, tá? Então, são as ondas sonoras, certinho?
Quais são os elementos de uma onda? As ondas, né, possuem então dois elementos bastante importantes, sendo a cresta, que então será nada mais que a parte superior da onda, então as cristas aí, pontos mais altos dos pulsos voltados para cima, e o vale, que é a parte inferior da onda. Então os vales são pontos mais baixos dos pulsos voltados para baixo. Então nós temos que as ondas, né, possuem dois elementos, as cristas e o vale. A crista, a parte superior, né, aí então voltado para cima, e o vale é a parte inferior, onde nós temos aqui então voltado para baixo, certo? Quanto ao comprimento e amplitude das ondas, nós temos que o comprimento aí ele vai corresponder à distância entre uma crista e outra. Como nós podemos ver aí, ó, o comprimento de uma onda, as cristas na parte superior, né? Então, entre uma crista e outra, você tem na parte superior esse comprimento da onda, tá? Já a amplitude representa a altura da onda, a amplitude da onda, tá? A amplitude vai ser a altura. Essa parte superior, tá? Ela tem então aí uma região mediana, um nível de referência, tá? E aí então esse nível de referência em relação ao nível mais alto dessa onda vai se dar então pela amplitude, que é então aí é a parte nível de referência até o alto mais alto da crista, que então se chamará de amplitude, que é a altura da onda. Nós podemos ter diferentes tipos de ondas. Podemos ver aí, né, pelo exemplo, tá? Pelo exemplo, dois tipos de onda. Uma, né, de cima, podemos ver que terá um comprimento maior dessa onda, e aí então nós temos uma amplitude diferenciada, tá? Também. Então, comprimento maior e amplitude também, tá? E da de baixo teremos aqui então um comprimento menor e a amplitude, né? Podemos ver também diferente, tá ok? Então, diferentes tipos de ondas terão características o quê? Diferentes. Terão características diferentes. Muito bem. Agora, vamos falar sobre a frequência, né, do som, tá? Nós temos que, para que um som possa ser ouvido, há necessidade de uma frequência mínima, tá? E o que seria essa frequência? A frequência, ela se refere ao número de ondas formadas em um segundo, em um tempo, tá? Então, será o número de ondas formadas em um tempo, em um segundo. Então, aí, ó, nós temos que a unidade de medida de frequência é o Hertz, tá? É o Hz. Podemos ver aí o símbolo, tá? Então, a unidade de medida de frequência é o Hertz, Hz. Então, podemos fazer uma convenção, né? Fazer aí uma interpretação com relação a isso. Então, convencionou-se que 1000 vibrações, olha só, 1000 vibrações por segundo, equivale a 1000 Hz, tá? 1000 Hz, o que é igual, né, a 1000 Hz, certo? Corresponde a 1 kHz, tá? O K aí, pessoal, o K representa 1000, tá bom? Unidade quilo, tá ok? Unidade quilo, então 1000, 1 vezes 1000, 1000, tá? Então, só foi então simplificado o 1000 Hz para 1 kHz, certo? Muito bem. Nós temos que a audição humana só consegue captar sons com frequência entre 20 e 20 mil vibrações, tá? Ou seja, entre 20 e 20 mil Hertz por segundo, certo? Então, nós temos a frequência a qual a audição humana consegue captar, certo? Vamos continuar? Muito bem. Nós temos que essas vibrações elas podem ser classificadas como infrassons
e ultrassons. Ultrassons, tá? Nós temos que os infrassons nada mais são que frequências abaixo de 20 Hz, tá? Então aí, ó, onda com frequência abaixo de 20 Hz são chamados de infrassons. Agora, os ultrassons são frequências acima de 20.000 Hz, tá? Então aí, ó, ondas com frequências acima de 20.000 Hz são chamadas de ultrassons, tá? Certinho? Então, nós podemos ver pela imagem aí embaixo o espectro sonoro, tá bom? A qual aí, então, pelo ouvido humano, tá? O ouvido humano, nós temos que os sons audíveis pelo nosso ouvido está compreendido entre 20 e 20.000 Hz, a frequência. Abaixo de 20 são os infrassons e acima de 20.000 são os ultrassons. Muito bem. Muito bem. Podemos ter uma ideia aqui mais específica, né, com relação aos sons, tá? E isso aqui é importante nós entendermos, tá? Olha só aqui então. Nós temos o exemplo aqui do ouvido humano. O ouvido humano são chamados os sons audíveis, tá? Onde nós temos aqui a divisão entre sons musicais e sons desagradáveis, tá? É dividido entre sons musicais e sons desagradáveis. De 20 a 5.000 Hz temos os sons musicais e de 5.000 a 20.000 Hz temos os sons desagradáveis ao nosso ouvido, tá? Já os ultrassons, nós temos o quê? Acima de 20.000 Hz. E quem que são os animais, né, que captam esse tipo de som? Os morcegos, tá? Os morcegos aí conseguem captar, então, aí acima de 20.000 Hz, tá? E já as aranhas são já os infrassons, abaixo de 20 Hz, certo? Olha só aqui, pessoal, para ficar mais específico ainda. Olha só aqui. Nós temos aqui, olha só, a capacidade auditiva de cada animal, tá? De cada animal. Nós temos aqui que a frequência auditiva dos elefantes ou da topeira compreende ali próximo de 0, tá? A acima de 20 Hz. Já o campo auditivo humano é de 20 a 20.000, tá? E dos gatos e dos cães são entre ali próximo de 20 a 40.000 Hz. Então, a capacidade auditiva do cão e do gato é maior que a nossa dos seres humanos. E dos golfinhos e do morcego, o campo auditivo deles é maior ainda, ali medianamente, né, entre o som auditivo, campo auditivo humano, a quase 160.000 Hz, tá? Então, o campo auditivo do morcego e do golfinho é bem maior, tá, em relação a outros animais e ao próprio ser humano. Muito bem. Muito bem, pessoal. É muito importante, né, nós estamos falando sobre o som, tá? Mas como que esse som ele é gerado no ser humano, tá? Como que podemos entender sobre o som, né, ou a voz humana, né? Nós temos que a voz humana, ela pode ser aguda, de curta duração, ou crônica, sendo ela de longa duração. E como seria a formação da voz? Nós temos que as pregas vocais são músculos recobertos por uma mucosa, tá? Elas são paralelas e abrem e fecham para a emissão do som. Então, nós temos aqui o exemplo, tá? Aí das mucosas, tá? Sendo elas, então, aí aberta e fechada, tá? Para emissão aí, então, do som. Essa estrutura localiza-se aonde? No interior da faringe, na parte inferior aonde? Do pescoço, tá?
nós temos que, primeiramente, né, as pregas vocais juntam-se para estreitar a saída de ar dos pulmões. Em segundo, né, o estreitamento provoca um fenômeno físico chamado som. Já em terceiro lugar, tá, ao ser emitido, ele cria a voz. A voz articulada forma o quê? A palavra, tá? E quatro e último, qualquer inchaço nas pregas vocais altera esse fenômeno físico, tá? A falta de clareza do som é a rouquidão. A rouquidão, então, aí é característica da falta de clareza do som, certo? Foi interessante, né? Entendemos um pouco sobre a formação aí, né, da voz humana, do som formado então, né, pelos nossos órgãos localizado entre a boca e o pescoço. Muito bem. Agora, fazendo aí uma relação, né, da frequência, do comprimento de onda e velocidade, nós podemos fazer o cálculo. Que cálculo é esse? É o cálculo da velocidade de propagação da onda, tá? Temos aqui, então, que dados o comprimento e a frequência de uma onda, é possível calcular sua velocidade de propagação. Sua velocidade de propagação. E aí nós temos a seguinte fórmula, tá? Onde o V representa a velocidade de propagação da onda. Esse símbolo aí, ó, estranho, se chama lambda, que nada mais é que o comprimento da onda, que pode ser em metros, quilômetros, tá? Certinho? E o F é a frequência de uma onda, tá? Então, nós temos que o F é a frequência de uma onda. E aí, por meio, então, dessa equação, dessa fórmula, podemos calcular aí, então, tá? A velocidade de propagação de uma onda. Ok? Muito bem. Por isso, então, nós teremos dois problemas, um seguido do outro. Tá? O primeiro problema aí, pessoal, ele pede para que você calcule aí a velocidade de propagação da onda, tá? Você tem aí, ó, que 20 vibrações por segundo vai ser o que? A frequência. Então aí, ó, suponha que a frequência de propagação de uma onda no ar seja de 200 vibrações por segundo. Então, 200 vibrações por segundo é a frequência. E seu comprimento, 2 metros. 2 metros vai ser o quê? Lambda, tá? Vai ser o comprimento da onda. E sabendo, então, dessas informações, você consegue calcular aí a velocidade de propagação dessa onda, certo? Já o problema 2, nós temos aqui o cálculo da frequência da onda, tá? Da frequência. Nós temos dois dados, tá? Imagine que uma onda de 4 metros. 4 metros aí vai corresponder o quê? Ao valor de lambda. Lambda, 4 metros de comprimento, propaga-se a velocidade de 800 metros por segundo. Então, aí a velocidade de propagação da onda, a velocidade, vai ser 800 metros por segundo. Sabendo, então, dessas informações aí, pessoal, já é possível, então, calcular a sua frequência, certinho? Então, você tem aí o valor de lambda, que é 4 metros, e tem o valor aí do V, que é 800 metros por segundo, que é a velocidade. Ok? Muito bem. Nós temos que a velocidade de propagação do som depende do meio em que ele se propaga e da temperatura desse meio durante a propagação. Vamos imaginar, por exemplo, a propagação do som no ar, mas em diferentes temperaturas. Por exemplo, a 10 graus Celsius. A sua velocidade é de 331 metros por segundo. Já numa temperatura maior, 20 graus Celsius, 343. E o ar mais quente ainda, 30 graus Celsius, 350. Então, quanto maior a temperatura no mesmo ambiente, tá? Sobre o mesmo material, maior vai ser a velocidade aí, então, de propagação do som, tá?
Em diferentes materiais, como por exemplo, água do mar, tá? A velocidade de propagação é de 1522, tá? No aço, a velocidade de propagação do som é de 6.000 metros por segundo. E no latão, 3.500 metros por segundo. Em diferentes materiais e em diferentes temperaturas, nós temos, então, diferentes velocidades de propagação do som, tá? Muito bem. E por isso também, pessoal, podemos, então, fazer o cálculo, fazendo, então, aí uma relação da distância, velocidade e tempo de propagação do som, aplicando a seguinte fórmula: D é igual a V vezes T. O D é a distância. O V é a velocidade de propagação. V é a velocidade de propagação. E T é o tempo. Certo? Muito bem. Temos aqui, então, o problema, pessoal, tá? Número 3, tá? Considerando um jato das Forças Aéreas do Brasil, que ultrapassa a barreira do som numa velocidade de 340 metros por segundo, num tempo de 25 segundos. Calcula a distância percorrida pelo jato até ultrapassar a barreira do som. Você tem ali a velocidade em metros por segundo, certo? E tem ali, então, o tempo, tá, de propagação, né, ou melhor, o tempo de condução aí, então, da aeronave, que foi de 20 segundos, para, então, ele ultrapassar a barreira do som, certo? O tempo a qual ele levou para poder ultrapassar a velocidade do som, certo? A barreira do som. Então, você consegue, então, por meio desses dois dados, da velocidade e do tempo, calcular a distância percorrida pelo jato até ultrapassar a barreira do som. Ok? Muito bem. Muito bem, pessoal. Por meio, né, do som, podemos ver aí, né, determinar em diferentes meios, com relação à velocidade de propagação. Nós temos que, no estado gasoso, tá? Nós teremos a menor velocidade de propagação. Já no meio sólido, tá? Por exemplo, uma parede, tá? Ao usar uma furadeira, por exemplo, tá? Você terá uma maior velocidade de propagação do som, tá? Já o meio líquido já é mediano, tá? Então, é uma ordem crescente. Gasoso, líquido, sólido. Gasoso, menor velocidade, e sólido, maior velocidade de propagação do som. Certo? Vamos falar então sobre as qualidades do som. Isso também é muito importante, né? Nós temos que os sons apresentam as seguintes qualidades fisiológicas, tá? A qual podemos então aí tratar do assunto altura, intensidade e timbre, ok? Primeiramente, vamos falar da altura ou o tom, tá? O tom. Nós vimos lá, né, já nessa própria aula, né, diferentes, né, frequências, né, das ondas, onde então podemos ver aí com relação à altura ou tom do som. Então, vamos lá. Nós temos que a altura, então, aí faz com que o ouvido possa distinguir um som baixo, grave, né, de um som alto, agudo. Podemos ver que, então, essa frequência aqui de cima, já referente a um som agudo, tá? Que é um som alto, tá? Um som alto. E temos de baixo, tá? Uma frequência aí, né, com um som grave, tá? Uma frequência aí com um som grave, certo? Se ele é grave, então o som é o quê? Baixo. O som é baixo. Então, o som baixo, grave, baixa frequência, tá? Então, som baixo, grave, baixa frequência.
Som alto, agudo, terá alta frequência, certo? Muito bem. Já falando sobre a intensidade, volume, podemos também falar em questão utilizando as frequências, tá? Nós temos que a intensidade é a qualidade que diferencia sons fracos e fortes. É a qualidade que diferencia sons fracos e fortes. Então, intensidade sonora é a potência sonora por unidade de área. Intensidade sonora é a potência sonora por unidade de área, tá? Então, quando nós temos aqui, ó, intensidade mínima da audição, tá? É geralmente 10 a menos 12, tá? 10 a menos 12, tá? Watts aí, ó, por metro quadrado, tá? Olha só, nós temos aqui que baixa frequência terá o que então? Uma intensidade fraca. Alta frequência, teremos então que uma intensidade forte. Então, o de cima, baixa frequência, tá? Baixa altura, tá? Baixa frequência, teremos uma intensidade fraca. Uma forte frequência terá então o quê? Uma intensidade forte. Certo, muito bem. Agora, e o timbre? O que seria o timbre? O timbre é a qualidade que permite nos diferenciar sons emitidos à mesma altura e intensidade por fontes diferentes, tá? Cada tipo de som, pessoal, formará um timbre específico. Como podemos ver aí, uma flauta terá um timbre, né? Onde teremos altura e intensidade, né, por fontes diferentes. Então, a flauta aí, ó, terá uma altura e uma intensidade diferente em relação à voz humana ou o som do violino, tá? Então, diferentes instrumentos, diferentes fontes formarão aí alturas e intensidades diferenciadas, que então podemos dizer que terão timbres diferentes. Podemos ver aqui, ó, pela figura abaixo aqui, que o som musical simples terá aí uma altura e uma intensidade diferenciada, diferente do ruído ou do próprio rock, né? Rock and roll, tá? E podemos ver aqui a diferença do timbre formado, diferença do timbre formado por diferentes fontes, né, musicais ou de ruído. Ok? Muito bem.